Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje, gente, fazendo uma análise aqui, traçando um caminho da psicanálise jurídica para quem tem interesse em aprofundar, em buscar essas discussões mais elaboradas. Eu assisti um filme que eu acho que poderia ter um outro nome, tá? Eu assisti um filme essa semana que se chama O Agente Secreto. Olha, pessoal, talvez esse filme fosse melhor chamado de O Agente Trágico. Eu não vi nessa história desse filme, sinceramente, a história de um agente secreto. Não tem um agente secreto nesse filme, tá? Tem sim um agente trágico, que na história é um professor universitário que fez pós-doutorado no exterior, que criou uma patente e que volta para o Brasil para pagar o seu pós-doutorado, né, com toda essa dedicação e que vai ficar, né, até ele pagar o tempo que ele recebeu de bolsa, tendo uma patente produzida com conhecimento. Então, assim, sinceramente, né, fazendo uma crítica até enquanto professor universitário, de que, primeiro, essa obrigação é contratual, existe, ok, existe. Mas a partir do momento que você, né, trilhou, galgou um conhecimento e você tem uma outra condição profissional, você simplesmente paga. Você paga a bolsa que você recebeu, você devolve o dinheiro e segue a tua vida. Então não existe isso, esse compromisso de retornar e honrar, né? Eu fico, eu não gostei da forma como foi colocado aqui, né? Desse professor universitário que na verdade é o agente trágico, que ele, né, tem esse mito de Atlas nas costas, né? De carregar o mundo nas costas, né? Então se coloca ali, a qual, sinceramente, eu não, assim, não vejo cabível, né? Desse herói inusitado, dessa figura mítica que porventura exista, né? E até no filme mostra muito isso, né? De um momento em que, olha, todos os outros professores do departamento dele se venderam e foram viver no mercado e abandonaram a academia. Sinceramente, né? Coloca-se como se a academia fosse uma obrigação de você permanecer ali, você estar ali de uma maneira de um vínculo até, né, monástico, né? Um, uma obrigação de você seguir por aquele caminho que você tem ali, esteja preso a ele, enquanto, né, não é bem assim que as coisas funcionam em nenhum outro local da realidade. Então se coloca, eu acho que isso que pesa bastante, aí falando como professor universitário, de que isso pesa bastante, sabe? Desse, colocar esse mito de Atlas nas costas dos professores universitários, né? Esse, como se, né, o mistério, né, da educação ele exigisse de você um sacerdócio, uma doação além daquela, né, que isso é a sua obrigação profissional, sendo que muitas vezes você pode também ter e fazer escolhas profissionais outras que não necessariamente te obriguem a você ficar ali no sacerdócio, até porque, né, os boletos e as contas vencem para todo mundo no final do mês. Então eu olho, fazendo já uma não transferência, mas uma projeção em relação a essa ideia de que isso soa muito errado. Isso passa uma ideia muito errada do meio acadêmico. Porque uma vez que você pense em meio acadêmico, você vai lembrar que é um profissional que está ali, que ministra aula, que faz pesquisa, mas é um profissional que pode sim ter outras opções, que pode seguir outros caminhos e que não necessariamente vai ter aquela postura, né, desse herói, desse Atlas que teve aqui no filme. Então, isso aí é muito, né? Isso me parece muito mais, né, a postura de alguém que
não teve oportunidades, né, e por aí, né, começa a criar os conflitos, né, devido a um recalque, aqui falando já em psicanálise, do que muito mais do que uma missão de vida a ser seguida e a ser cumprida, né, pelo professor universitário. Então eu acho que isso é uma ideia muito errada, já começa por aqui, tá? Então eu acho que o filme deveria chamar O Agente Trágico, que é o mais adequado para se colocar essa questão desse filme, tá? Não tem agente secreto nenhum no filme, isso aí é bobagem, tá? Esse título aí é só para vender. E o que na verdade tem é uma mistura, uma miscelânea de coisas colocadas, né? Dentro lá do período do regime militar, né? Da ditadura, né? Sei lá, do que queira se chamar. Talvez esse seja o mérito do filme, que é mostrar como o Brasil é um país trágico. E é um país trágico atemporal. Né? Então você pode assistir esse filme, que teoricamente se localiza aqui no ano de 1977, segundo a história, né? Vamos ver aqui. 1977, durante a ditadura militar, né? Só que ele é muito atemporal. Por que ele é atemporal? Porque ele traz as vísceras trágicas do Brasil, né? Algo presente em termos de corrupção, em termos de desídia, em termos de violência, em termos de desigualdade, que demonstram como a estruturação que a gente tem, né, nesse país, ela realmente é muito, muito patológica, né, para não dizer outros termos melhores. Neurótica e, de certa maneira, psicótica e, de certa maneira, psicopática. Então, quando a gente olha, né, essa outra parte do filme, que eu acho que sim, que é a parte mais importante, né, e não o enredo do ator principal que, né, tenta construir algo ali em relação ao meio acadêmico que tem nada a ver, tá? Mas quando a gente pega outra parte, que é a parte do Brasil trágico, e isso sim, né, por isso que o filme deveria chamar O Agente Trágico, porque ele mostra um Brasil, as vísceras, né, um Brasil visceral, que até hoje se mantém assim, que se mantém corrupto, que se mantém violento, desigual, por outro lado, num nível de desídia e futilidade, de superficialidade, que acaba guiando toda, né, um caldo cultural que não é, vamos dizer assim, construtivo. Eu acho que esse seria o termo melhor para se colocar essa situação. E aí a gente vai vendo, né, no filme essa situação, né? Todo esse chorume que cerca, tá? E por isso, talvez o mérito do filme, tá, de trazer essa atemporalidade, né, patológica, tá, do país, para mostrar que muito dessas coisas até hoje elas ainda existem e elas continuam a acontecer, né, de 77 para agora, mas elas continuam a acontecer e muitas vezes acontecer da mesma maneira. Então, talvez essa seja a grande vitrine e talvez a grande utilidade de se assistir esse filme, porque ele traz um choque com uma realidade que existe, né? Não esse mundo fantasioso aí do herói professor universitário, né? Mas um mundo real que cerca ali o enredo da história e que vai mostrando né, toda essa realidade nosológica que existe e perante a qual
né, a gente acaba já reforçando a existência de um arquétipo, né? Os arquétipos são cristalizações, né, no inconsciente coletivo de realidades, as quais muito pouco se pode fazer para mudar, né? Porque essas coisas já estão aí cristalizadas e arraigadas, então é uma realidade colocada que vai se reproduzindo de geração em geração, que vai se mantendo. Por mais que a gente tenha acesso à tecnologia, à inovação, à informação, a tudo de melhor que vem de todos os locais do mundo, essas coisas ainda estão aí. Né? Então essa violência estabelecida, né? Violência de Estado estabelecida até muitas vezes, essa corrupção, né, presente em todos os meandros, né, da sociedade, essa desídia, né, essa vida superficial, essa vida, essa busca até mesmo pela manutenção de um nível de primitivismo existencial assim muito ferrenho, talvez pela desigualdade, pela falta de oportunidade, pela forma como as coisas são estruturadas. Então, de certa maneira, essa é a grande mensagem que eu consigo ver nesse filme. E, de certa maneira, então, ele passa a ser até de um interesse de psicanálise jurídica, porque ele traz essa nuance, né, de realidade atemporal, para que a gente olhe e veja como são as vísceras desse país, né, e como elas continuam da mesma maneira, como elas estão aí colocadas. E daí você pensar que a mudança só existe de maneira individual, né, uma terapia à la Jung, de mudança, né, das imagens estabelecidas em arquétipos, ela depende da sua mudança individual, né? A sua alteração das imagens que você carrega sobre essa realidade. Não talvez para provocar uma mudança nessa realidade colocada, porque talvez, né, o inconsciente coletivo, o arquétipo estabelecido, é muito difícil de ser alterado. Mas talvez para que você possa, né, sair, mesmo que em alguns aspectos somente, dessas condições e atingir talvez um nível melhor de existência nesse conjunto de realidade. Né? É claro que isso é um processo, né? Nós estamos aqui dentro de um contexto até terapêutico de discussão, mas de qualquer maneira, né, o filme é muito interessante nesse ponto. Tá? Ele faz uma leitura muito, né? Ele já começa, né? Na primeira cena isso já é mostrado, né? Como uma coisa, ela está exposta ali, como ela indica, né, que as coisas ainda permanecem desta mesma maneira. Daí a justificativa para que você assista, né, e tenha as suas próprias conclusões e depois venha, né, bater um papo aqui com a gente, trazer a sua visão, a sua como que você viu isso ao assistir esse filme, para que você tenha também, né, a oportunidade de entrar, né, nesse processo, né, da psicanálise jurídica, que é um processo de descolamento mesmo, sabe? Descolamento, né, do automatismo em relação ao que é, né, esse local, né, esse território que a gente está, né, que a gente está localizado. Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.